Olá, muito bom dia, 10 horas 2 minutos, horário de Brasília. Estamos começando aqui pela PAN, mais uma edição do nosso... a revista radiofônica do Rádio Brasileiro. Vamos lá, hoje, terça-feira, 6 de junho de 2017. Não passarão. No Brasil, o empresário Lírio Parisotto é condenado à agressão à modelo Luísa Brunet. Nos Estados Unidos, o lutador pega prisão perpétua por diversos atos de violência contra a ex-namorada, a atriz pornô Christy Mack. Brasília, 40 graus. Polícia Federal envia 82 perguntas a Michel Temer no âmbito do inquérito do qual ele é alvo no Supremo. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral retoma o julgamento que pode cassar o mandato do presidente. E para piorar, um ex-ministro dele, o Henrique Eduardo Alves, foi preso pela Polícia Federal nessa manhã. Divas e de boas. Depois de apagar fotos no Instagram em que aparecia com Anitta, a cantora Iggy Azalea declara amor à brasileira e promete vir ao país. Bom dia, meus amigos de bancada. Ai, bom dia, Edgar. Esses são alguns destaques só do Morning que está começando. Paulinha, vamos lá com a nossa hashtag hoje, né, para os nossos ouvintes interagirem pelo Twitter também. Como é que faz? Vamos lá, senhor Edgar, porque hoje eu acordei com muitas dúvidas, não é? Com um grande ponto de interrogação na cabeça. Mas vai estar tudo tão bem, o país vai bem, sei, política eu tô tá duvidando, boa. eu tô desconfiada, duvidando de tudo hoje. Por exemplo, duvido que a chapa Dilma Temer se dê mal no TSE. Eu duvido que a justiça seja eficiente no julgamento de violência doméstica quando esta ocorre longe dos holofotes, senhor Edgar. Eu também duvido que a IG venha rapidão assim pro Brasil. Sei lá, desculpa, essa sou eu, pode ser uma TPM, não é? Vocês sabem. Acordou cheia de dúvidas, então. Eu tô com muita dúvida, então é hashtag duvido que... Só o que, assim, entendeu? E aí você completa a frase. Completa lá. Manda aquele meme, entendeu? Já tem gente participando. Eu vou só ler um exemplo muito maravilhoso aqui que já postaram. A Ouça Girl Band Ravena postou hashtag duvido que dormir de conchinha seja melhor que coxinha. É uma boa dúvida. Então vamos lá, hashtag duvido que. Vamos para os assuntos mais comentados deste país. Olha aqui, caro ouvinte, você pode interagir com a gente, além da nossa hashtag que a Paulinha divulgou, você pode interagir pelo WhatsApp 11 931 17 1009. Você grava uma mensagem em áudio ou em vídeo e manda pra cá que tem sorteio entre os participantes da nossa camiseta do Morning Show. E olha, como promessa é dívida, eu vou voltar ao tema do WhatsApp da última sexta-feira. Naquele dia não deu pra gente colocar aí no ar as mensagens que chegaram, então eu vou repetir o assunto aqui nessa terça-feira e ao longo do programa a gente vai ouvir as mensagens que os nossos ouvintes vêm mandando pra gente sobre esse tema. Na semana passada, a Câmara aprovou a proposta que legaliza a vaquejada no país. As entidades defensoras dos animais estão protestando e para quem não sabe, nunca ouviu falar em vaquejada, vou dar aqui um breve resumo dessa atividade, que grosso modo é uma corrida entre dois vaqueiros ali montados a cavalo e que tem o objetivo do quê? De derrubar o boi, mas derrubam de um jeito muito particular ali, que é puxando pela cauda do animal. Dito isso, eu pergunto a você, caro ouvinte, novamente, qual a sua opinião sobre a vaquejada? Estamos aguardando a sua mensagem. 11 931 17 1009 é o nosso WhatsApp para você interagir aqui com a programação do Morning Show. No mais, para essa abertura, é convidar você a curtir a nossa página no Facebook, JP Morning Show. Então, se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/Morning Show JP. Além de acompanhar a transmissão ao vivo, você tem todas as entrevistas, os convidados que já passaram por aqui. Vai até lá, inscreva-se, youtube.com/Morning Show JP. Convidando a todos a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan. Vamos abrir o noticiário de hoje falando sobre violência doméstica. O empresário Lírio Parisotto
foi condenado pela agressão à ex-companheira, a atriz e modelo Luísa Brunet. A sentença foi proferida ontem. Vamos lá, Ellen, começo com você. Bom dia. De uma maneira geral, né, o que a gente deve saber sobre esse caso? Atualize a gente, por favor. Bom, essa condenação foi de 1 ano em regime aberto, que na prática quer dizer o seguinte: ele vai ficar 1 ano com algo na ficha criminal dele aí pesando, né? E com algumas restrições. Por exemplo, ele pode ter proibições de ir a bares, restrições de horários, ter que informar se vai fazer algum deslocamento. Ele fica com restrições de deslocamentos. Além disso, ele vai ter que cumprir 12 meses de trabalho comunitário. Tinha sobre ele 3 acusações, tá? O que pesou, o que o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu, é que ele cometeu um crime, uma lesão corporal contra um ascendente, ou seja, um parente, né, que pode ser um irmão, um cônjuge, companheiro. Sim. As lesões as outras acusações que poderia ser, que ele estava sendo ali acusado pelo Ministério Público, que poderia ser lesão corporal que provoca sequelas ou perigo de vítima, ou ainda lesões corporais que são praticadas contra companheiros e provocam sequelas, tudo isso poderia aumentar a pena dele, e isso o Tribunal de Justiça descartou, tirou né, da pena. Portanto, ele ficou só com essa primeira condenação, que dá uma punição mais leve ao Lírio Parisotto. Esse processo corre em segredo de justiça, então a gente só ficou sabendo porque a assessoria da Luísa Brunet acabou confirmando, aí o promotor que fez a acusação também confirmou, e o advogado Lírio Parisotto disse sim, realmente houve essa condenação, mas a gente vai recorrer dessa circunstância. Para quem não lembra, no ano passado, eles estavam em Nova York, e aí eles estavam jantando com amigos quando começou uma discussão entre o casal. Mais uma, porque eles já haviam sido, e outros amigos relataram que já haviam visto discussões entre eles em outros momentos. Mas nessa discussão, eles saíram desse jantar e foram para o apartamento do Lírio em Nova York. Quando chegaram no apartamento, e aí os relatos da Luísa Brunet são de que ele atingiu ela com um soco no olho. Ela acabou divulgando essa imagem, né, o hematoma que ela ficou no olho, e imobilizou ela, e quebrando 4 costelas dela. Acabou ficando com 4 costelas quebradas nessa agressão. Ele sempre negou isso, sempre acabou negando isso. Disse que se defendeu dela, que ela é que teria agredido ele, dando unhadas e mordidas, e que ele só fez isso como defesa do ataque que ela teria feito contra ele. Tudo isso veio a público e é importante, eu acho que você abriu aqui o Morning Show de hoje fazendo uma pontuação, né? Será que em casos que os holofotes não estão assim, são, né, em cima, vai tão rápido? Porque foi rápido, relativamente 1 ano para a justiça brasileira é rápido, né? Essa resolução. E eu lembro que quando isso veio a público, eu ouvi uma mulher da favela de Paraisópolis que tinha sofrido agressões, né, também pelo marido dela. E que no caso dessa mulher, assim, primeiro, quando ela chamou a polícia, os policiais riram dela, né? Primeiro ficaram dizendo, bom, mas espera aí um pouquinho, você tá aqui com esse cara, você tá casada com ele, você tá apanhando dele há tanto tempo, só agora vai denunciar. O que você fez? Né? O que você fez? Primeiro desconfiaram dela, ela levou anos pro processo conseguir rolar, a família desconfiava, enfim, foi um outro contexto. E a gente sabe que na prática muita gente não denuncia justamente por isso, porque tem descrédito da família, porque tem receio. Então, claro, a gente sabe que é muito distante a justiça, mas eu acho que é exemplar quando um caso desses vem à tona, né? Porque as pessoas tendem a pensar que fica isso restrito a uma classe social, um tipo de questão. E não, quando vem uma Luísa Brunet e um Lírio Parisotto, né, e um caso desses à tona, e a justiça mostra que dá um tipo de condenação, é exemplar. Muito embora a condenação seja bastante leve, né? Bastante branda. Ele vai ficar num regime aberto, ou seja, vai ter algumas restrições de ir e vinda, vai ter que fazer trabalho comunitário. Eu não sei o quanto isso é realmente pedagógico, né? Eu não sei o quanto é realmente pedagógico, mas é um exemplo, é um caso que vem a público, acho que é importante falar. Sim. E é importante a justiça agir. Augusto, você concorda que a justiça agiu rapidamente? Foi ágil? Já é alguma coisa, mas é quase nada, né? É uma punição simbólica.
Aconteceu porque a repercussão na imprensa foi grande e porque estamos no Brasil da Lava Jato. Porque senão não aconteceria nada. Esse tipo de violência é evidentemente muito maior, né, nas famílias que são muito pobres, né, não tem como recorrer à justiça. A mulher não tem coragem de recorrer, ali virou hábito. E acho que a justiça deve se preocupar também, sobretudo com esses casos, esse tipo de violência. Mas também são frequentes os casos de violência nessa faixa. E as mulheres não denunciam porque é constrangedor. E isso aí porque sabe também ou imaginavam até agora que ninguém seria punido. Sairiam impunes. Né? Porque o Lírio Parisotto é bom registrar, pelo menos isso vai ser inibido. Sempre foi um homem de temperamento violento, de comprar briga em bar, de ouvir algum comentário do qual ele não gostava, ele reagia com estranhos e tal. Agora vai ficar um pouco menos valente, mas a condenação é muito branda. Na imprensa americana, um caso de violência contra a mulher também está chamando a atenção da opinião pública. O ex-lutador do UFC, Jonathan Copenhaver, se deu mal, muito mal com a justiça, hein, Vini? Quais são os detalhes? Bom dia. Bom dia, Edgar. Ele pegou prisão perpétua, né? Aí o lutador, o Jonathan Copenhaver, que é conhecido, na verdade, como War Machine, e foi condenado à prisão perpétua por cometer reagido à agressão 29 crimes. Foi se defender. Nhadas e arranhões. Pois é, 29 crimes, viu, Augusto? Contra a ex-namorada, a atriz pornô Christy Mack, e um amigo dela, o Corey Thomas, né? Entre estes crimes estão de tortura, tentativa de assassinato e de estupro, sequestro e vários tipos de violência. Os dois, né, tanto a ex-namorada como o amigo, sofreram inúmeras lesões, como pulmão perfurado e vários ossos quebrados. Quer dizer, Nossa, isso é impressionante quem as imagens. julgou o Lírio Parisotto esperava agressão. que acontecesse para Olha as imagens da agressão. A sorte são é que o horrorosas. Lírio Parisotto que cometeu o crime em Nova York, a sorte dele é não ser americano, né? As imagens são fortíssimas e a sorte dele é não ser americano mesmo, Augusto, porque além da prisão perpétua, agora ele só pode entrar com pedido de liberdade condicional após 36 anos de regime fechado. Ou seja, quando ele tiver 71 anos de idade. Ou seja, o advogado Lírio Parisotto vai recorrer agora. Acho que é o primeiro caso do tipo esse tipo de condenação, não me lembro de nada parecido. É que neste caso foram duas vítimas, né? Foram duas vítimas, foram agressões realmente muito graves, mas vale pontuar aqui, me parece que vale pensar um pouco, em termos de evolução cultural, do quanto você enxerga o outro como um outro semelhante, né? Numa sociedade que não enxerga o outro como um outro semelhante, que é a nossa, em que ainda tem muito para evoluir, enxergar a mulher como um ser igual, também. Né? Mas já é um pouco mais evoluída do que a nossa. Tem muita coisa equivocada, tá certo? A gente tá falando que tem um presidente que é o Donald Trump, que faz piadas horrorosas, mas já é um pouco mais evoluída, já tem um pouco mais de igualdade. Sem contar que a lei funciona de forma mais precisa, né? Também. Você consegue fazer uma punição mais à altura. Na nossa, talvez você, quando comete uma agressão contra uma mulher, dá uma abrandada no caso, né? Eu acho que tem essa leitura, a gente precisa problematizar isso. Vale pensar o seguinte, aqui se discute, por exemplo, se vale fazer audiência de custódia em caso de violência doméstica. A audiência de custódia é super útil, é um instrumento jurídico para aliviar a tensão, né, das cadeias. O que é isso? É você cometer um crime, uma infração que não é grave, você vai na hora diante do juiz e ele pode ali dar uma medida alternativa, quando o crime não é grave. Agora imagina no caso de violência doméstica, se o cara vai na frente do juiz e o juiz diz, não, ok, volta para casa agora, amigo. Não é ainda aplicável, mas é uma discussão no Poder Judiciário brasileiro. Então, assim, é impensável, gente. E a agressão contra a mulher, que é um ato de covardia, fica ainda pior. A covardia é ainda maior quando se trata de um brutamontes desse do UFC, né? Do é inacreditável. E essas audiências de custódia podem evitar que problemas mais sérios aconteçam. Elas são fundamentais. Elas são fundamentais. Agora,
volto a repetir, no nosso país se questiona a possibilidade de fazer audiência de custódia para violência doméstica. Ou seja, é absurdo e é uma prova de que você não trata a mulher como um ser igual, né? Olha lá, vamos para Brasília agora com o Zé Maria Trindade. Como o Trindade sempre tem muita coisa relevante para falar, nada melhor que ligar do meu celular, claro, que agora faz ligações ilimitadas para qualquer operadora e lugar do Brasil. Na véspera do julgamento da chapa Dilma Temer, que será retomado hoje pelo TSE, a Polícia Federal enviou 82 perguntas a Michel Temer no âmbito do inquérito do qual ele é alvo no Supremo Tribunal Federal. Zé, o que você destaca pra gente? Tem várias notícias aí. Bom dia pra você aí na capital federal. Pois é, muito bom dia. Olha, um dia conturbado por aqui, viu, Edgar? E o que mostra, mais uma vez, as entranhas da política, e não é coisa boa de se ver, é de tirar as crianças da sala. Mas vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral retoma à noite o julgamento da cassação da chapa Dilma Temer. Os 7 ministros vão decidir, inclusive, se o presidente Michel Temer continua ou não no Palácio. Primeiro fala o relator, o ministro Herman Benjamin, e depois os outros 6 ministros. Um longo tempo nas chamadas preliminares, e aí os ministros vão decidir se a chapa será mesmo cassada por abuso do poder econômico e político e ainda uso de rede obrigatória para fins políticos. Depois, o plenário vai decidir se haverá ou não separação das responsabilidades de campanha da ex-presidente Dilma e do então candidato a vice Michel Temer. Por último, se a determinação de cassação será total, né? Ou se afasta imediatamente o presidente Michel Temer, e ainda sobre os recursos, se ele será afastado ou vai acompanhar os recursos da presidência. Será um longo debate, mas ninguém aqui está preparado para o afastamento imediato do presidente. A aposta maior é mesmo de um pedido de vista para adiar o processo que se arrasta desde 2014. E enquanto isso, Edgar, a Polícia Federal mostra que vai investigar a rede de relacionamentos do presidente Michel Temer. E não é social não, viu? Nas 82 perguntas entregues ontem ao Palácio do Planalto, ao presidente Michel Temer, estão questionamentos sobre o grau de confiança do presidente no ex-assessor preso Rocha Loures, a relação do presidente com o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o doleiro Dilson Funaro e ainda Eduardo Cunha. Está aí uma triangulação perigosa. Eduardo Cunha e Funaro estão presos e citados na gravação de Compra de Silêncio por Joesley Batista. Nesta carta de depoimento, a Polícia Federal quer saber se o presidente tem mesmo o hábito de receber empresários à noite, 11 horas da noite no Palácio. Se tiver, que ele cite pelo menos 3 empresários que foram recebidos assim. É evidente que um depoimento por escrito fica mais fácil de ser respondido e acaba aquele efeito surpresa, a reação muito importante para o investigador, né? A resposta será certamente a ajuda do grupo político e do grupo jurídico e será entregue ainda hoje, até o final do dia, aos delegados da Polícia Federal. Pois é, olha, se as relações pudessem ser discutidas, né, dar aquela DR assim, por carta, e aí muitas palavras nem seriam ditas, né, mesmo diferente. E para complementar aqui, vamos lá, encerrar esse ponto da política através do início da Polícia Federal no dia, né, com a maldição dos ex-presidentes da Câmara. O ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, foi preso, acusado de desviar recursos da Arena das Dunas, em Natal. Pois é, os ex-presidentes da Câmara estão mesmo em dificuldades, né? Vários foram presos, como o Eduardo Cunha, o Aécio Neves está em dificuldade, Ibsen Pinheiro teve um mandato cassado, João Paulo Cunha foi preso, ou seja, uma maldição ronda aquela cadeira por ali. E Eduardo Cunha ganhou mais um mandado de prisão, e Henrique Eduardo Alves também, ou seja, a Polícia Federal agiu muito hoje e a política continua pegando fogo por aqui, né? Amanhã a gente nem sabe se Michel Temer será mesmo presidente. É isso, Edgar. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Esse foi o Zé Maria Trindade. E essa foi a Claro, que tornou essas notícias possíveis, sendo a primeira operadora com ligações ilimitadas para qualquer celular e telefone fixo em todo o país nos planos Claro Pós a partir de 5 GB. E aí, lá dentro? Vá até uma loja da Claro.
Augusto, vamos comentar essas notícias que o Trindade trouxe pra gente. Temos aí, né, a votação, né, da cassação, pela cassação ou não da chapa Dilma Temer, a prisão do Henrique Eduardo Alves, ex-presidente da Câmara, e as tais 82 perguntas pro presidente Michel Temer. Vou começar pelas 82 perguntas. A nova presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, também conhecida como Coxa ou Amante, né, no departamento de Campinas da Odebrecht, ela ainda disse que a Lava Jato foi feita para perseguir o Lula. O Michel Temer, se a justiça funcionasse, já estava mais do que claro que ele seria punido até antes do Lula. Acho que esse rigor deve se estender mesmo a todos os suspeitos. Acho que poderia pode influenciar o julgamento do TSE, da chapa Dilma e Lula, se as cartas não estiverem marcadas, e eu suspeito que estejam. Mas antes disso, rapidamente, falando do Henrique Eduardo Alves, até que enfim, hein? Esse eu conheci na Faculdade de Direito do Rio, fomos colegas, ele já tinha cara de quem faria o que fez, mas eu não imaginava que faria tanto. Não é a maldição, tem essa maldição da presidência da Câmara, agora, é a presidência da Câmara que a Câmara está elegendo cada presidente que eu vou te contar, estão piorando, vão acabar todos na cadeia. Quanto ao julgamento, eu até comentei hoje lá no Jornal da Manhã o seguinte: o TSE vai mostrar nessa semana se ele ouve exclusivamente o que diz a lei e a interpreta corretamente, ou também ouve os sussurros de quem acha que a justiça se deve subordinar ao momento vivido pelo país, o que é um absurdo. As provas, a Dilma já é carta fora do baralho, né? Quer dizer, se ela for absolvida, ela apenas vai ser liberada para perder uma eleição espetacularmente. No caso do Temer é diferente. Existe uma montanha de provas de que ele foi eleito com dinheiro sujo também. Então, se fossem levados em conta apenas os critérios jurídicos, não haveria salvação para o Temer. Se o TSE, se alguém pedir vista, quem pedir vista se transforma em comparsa confesso. Está querendo adiar esse negócio aí, não quer julgar porque sabe que está está tendo de julgar um amigo culpado. Se o Temer for absolvido por falta de provas, qualquer coisa assim, está provado que o tribunal, também o Tribunal Superior Eleitoral, como tantos outros tribunais, se transformou um puxadinho. Está contaminado. Dos podres poderes, aí está julgando com critérios políticos. Ou a lei vale em qualquer circunstância, ou então não vale nunca. Não vai. É isso. Eu só queria comentar... presidente, estava aqui pelas minhas contas, foi falo da frente do presidente. 82 perguntas você, claro. em 24 horas que eu tenho que responder, dá aí uma média de 3 aproximadamente. Uns cara ocupado como o senhor... É pior do que uma prova do Enem. De modo que eu achei que poderia vir em forma de redação, porque eu sei escrever muito bem. Seria melhor pra mim. Agora, não sei se vão vir alternativas, pode ser que tenha alguma pegadinha aí. 3 perguntas por hora, aproximadamente, é muito para um cara ocupado como o nosso presidente, né? Pode rasurar, não sei. Vamos lá, agora é hora de eu trazer uma notícia pra você aí que me fará advogar em causa própria. Paulinha, é dos barbudos que elas gostam mais, Porra, meu! Essa pessoa. Desculpa aí, Eu quero a foto de quem fez a Mas pesquisa. será? Eu sempre Não, sou. Se tiver barba, não dá. A ciência está estudando o papel da barba na sociedade e nas relações. Pois é. Qual é, Paulinha? Diga para os nossos ouvintes, diga para esses integrantes invejosos que não tem barba aqui na bancada, qual é a contribuição que nós, barbudos, homens com pelo na cara, estamos dando ao mundo. Meu Vai. Deus do céu, mas ele tá que tá hoje. A Folha de São Paulo fez um apanhado aí das últimas pesquisas que revelam, Edgar. Sim. Parece Manda. que as moças gostam sim
de homens barbudos. Olha aí. Será? Não sei. Aqui na nossa pesquisa aqui de científica não tem nada, por exemplo, Rafaela Bittencourt disse no Twitter que ficou meses sem ouvir o programa e de repente deu de cara com o Edgar Piccoli barbudo, que está chocada e que você é um gato. Eu tenho observado como uma frequência maior olhares, assim. Não Mais sei se olhares. Então, sim. essa última pesquisa é da Universidade de Queensland, na Austrália. E aí foi publicada numa revista científica chamada Journal of Evolutionary Biology. Foram 8.250 mulheres entrevistadas. Aí o que eles faziam? Eles mostravam a foto do mesmo cara, mas com diferentes barbas ou sem barba, entendeu? Então, sem barba, com uma barbicha, E aí, com uma observando barba as mais reações. comprida. E aí o que eles perceberam no resultado geral? Que os homens que eram mais atraentes para essas mulheres tinham barbas cheias, mas de pelos curtos. O Edgar é o nosso exemplo da barba perfeita. Então eu sou perfeito. Já Ale. homens com barbas de pelo comprido ou sem barba alguma receberam notas menores. Estavam, assim, Sei. renegados ali, entendeu? Tem um tamanho certo do fio, então. Não pode ser muito barbudão, compridão, entendeu? E aí... Papai Noel não rola. Papai Noel não. Papai Noel não. Quer dizer, é farto, mas curto, entendeu? Assim, que nem Vou você, Ed. observar, vou observar. Você tá ótimo. Aí tem outros cientistas que já estudaram isso. Inclusive, tem um outro estudo que foi feito no Brasil e na República Tcheca. Isso aqui é um comercial. Inclusive com homens. Comercial do né? Ed. Gente, Mandou barba fazer. é a maquiagem do homem. infomercial. Aceitem, é a maquiagem pra vocês, é o mesmo efeito, entendeu? Dá aquela disfarçada básica, é bom. Exato, dá um né? contorno no rosto. E olha que bom, Ed, não é só as mulheres, porque nessa outra pesquisa feita por um cara chamado Barnaby Dixon, diz que os homens gays também curtem os peludos. Os barbudos também preferem aí. os barbudos. Olha aí. Indo mais longe, num estudo científico mesmo a respeito disso, uma coisa maravilhosa, é o seguinte, em países mais pobres, Sei. o barbudo é mais atraente. Por quê? Olha a loucura. Porque a barba confere masculinidade. Virilidade. Então, o homem tá lá, entendeu? Tá faltando grana, tá faltando coisa, ele tem que lutar pra, entendeu? Sobreviver. Aí, quanto mais barbudo, mais a mulher aposta, esse aí luta. Esse manja. Estão explicados aí o sucesso do Ed e a popularidade do Lula. Então, agora tem um problema. Se tem muita gente barbuda também, se aqui todo mundo fosse barbudo, Aí vira... aí fica lugar tudo igual, comum, né? não tem mais É. graça. Vou deixar a tem barba muito crescer. barbudo reunido, não tem ninguém, graça. ninguém mais com barba aqui, ó. No máximo o bigode do Arcon aí, só. Olha. Você quer ser único, né, Ed? Agora que a gente tá usando essa hashtag aqui no programa, duvido que... Vocês podem... Tem gente também, Ed, que acha que você fica melhor sem barba. Então vamos se manifestar aqui Tem. no Twitter com fotos do Edgar antes Tá e depois e dividindo tal, a opinião entendeu? pública. Pra gente ver o que é que ele faz da vida, que ele nunca sabe o que fazer. Vou continuar o meu dia muito melhor a partir desse momento. Agora 10 horas 30 minutos, horário de Brasília. Vamos lá, voltando à política, os ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff são alvos de nova investigação na Justiça. A Procuradoria do Distrito Federal abriu um inquérito para apurar a acusação de que os petistas teriam recebido da JBS uma bolada em contas no exterior. Bolada de quanto, hein, Ellen? Olha, não foi uma, né? Foram várias. Pelo menos 80 milhões de dólares, é o que se apura aí no início, Lula e Dilma. Isso em troca de investimentos do BNDES no grupo JF. Então, inicialmente, o que teria feito, o BNDES teria comprado alguns debêntures da JF para poder expandir a empresa. E aí, em troca... o ministro Guido Mantega teria pedido aos donos da JF que fizessem depósitos no exterior em contas em nome do Lula e nome não, né? Mas em contas que seriam de dinheiro para Lula e Dilma. E o Joesley Batista, na delação dele, perguntou: bom, mas eles sabem disso? Eles sabem que
eles têm essas contas fora e que a gente vai depositar, e que o Guido Mantega teria dito sim, eles têm plena consciência de que a gente está fazendo esse tipo de transação. Mais adiante, em outro momento, quando a JBS quis o financiamento de uma planta de celulose em Eldorado, aí também eles teriam pedido ajuda do Guido Mantega para o Guido Mantega intermediar com o Luciano Coutinho, que era o presidente do BNDES, para o BNDES liberar o financiamento para essa planta de celulose. Mais uma vez, conseguiram essa ajuda do BNDES, em troca, novo recurso foi depositado no exterior em nome dos dois, em contas que seriam para Lula e também para Dilma. E em um outro momento, o Joesley Batista relata ainda que teria sido pedido para ele dinheiro para o Fernando Pimentel, que é o governador de Minas Gerais, que também teria sido pedido repasses para o Fernando Pimentel, isso em 2014, teriam pedido 30 milhões de reais para o Fernando Pimentel, aí também para ajudar ali em campanhas e tudo mais. Mas o que foi efetivamente depositado, segundo ele, foi em contas no exterior para o Lula e para a Dilma. Por isso, a Procuradoria-Geral da República está abrindo uma nova investigação. É mais um desdobramento, então, que veio da Operação Lava Jato, que aí virou a Bullish, né? E que agora está abrindo uma outra investigação para apurar essas contas no exterior. Certo. Ô Augusto, a delação do empresário Joesley Batista parece fazer aqui uma alusão, aqui uma metáfora aqui, a um terremoto, né? Um terremoto que de tão forte faz surgir novos tremores aí de menor intensidade. Esses eventos aí, para os cientistas, são chamados de réplicas, ou no termo em inglês, aftershocks. A pergunta que eu te passo é o seguinte: quais são as próximas placas tectônicas e os próximos danos aí que esse terremoto causado pela JBS pode movimentar, hein? Bom, o epicentro é o Palácio do Planalto, né? Agora, a próxima placa tectônica atingida aí por esses tremores quantos são pontos ou graus na escala Richter? Graus na escala Richter. Tá perto, já estão perto de 7, aí na placa tectônica sob a qual se assenta o Instituto Lula. Aliás, todos os que enxergam as coisas como as coisas são, estranham o fato de o Joesley Batista não ter feito nenhuma gravação semelhante a que fez, e eu gostei de saber, sim, embora seja uma com notícia o presidente Temer. Com o presidente Temer, com o Aécio Neves. Por que ele não fez nenhuma com o Paulo Okamoto? Sabe que ele não conhece? Com o próprio Lula. Por que ele não fez uma visita a esses? A Guido Mantega da vida, a Antônio Palocci. Ele esqueceu, ele foi só por um lado. Isso é suspeito. Qual é a conclusão? Ele tem coisas a dizer sobre essa turma ainda, e a Ellen lembrou que tem uma operação concentrada no BNDES, né? Isso, Bullish. é a Bullish, que é do BNDES. Essa precisa agir com mais velocidade, porque é o BNDES que vai também multiplicar a intensidade desse terremoto. Ô Ed, A hora que se chegar aquilo ali. É outra placa tectônica que vai tremer. Vai. Observando aqui de fora, dirigindo o programa, eu fico também na condição de ouvinte, percebendo o que vocês falam e as informações que vocês precisas que vocês trazem, Edgar, Augusto e Ellen, sobre política, e fico pensando como a política é uma arte, às vezes uma arte cheia de armadilhas, né? Pelo que vocês trouxeram hoje, eu pensei o seguinte: curioso como os políticos, né, Augusto, que são mestres na arte de não dar ponto sem nó, acabam muitas vezes metendo os pés pelas mãos, para usar dois chavões aí. Sem dúvida. A gente vê, por exemplo, o caso da chapa Dilma Temer, o ponto sem nó. A ação foi aberta lá atrás pelo então presidente do PSDB, Aécio Neves, para tirar a Dilma da presidência. Né? Os pés pelas mãos. Hoje, a ação correu, o PSDB faz parte da base aliada. Atinge o aliado. Segundo caso, que eu também ouvi atentamente vocês falarem, e dá pra gente tirar essa conclusão, o caso Osmar Serralho.
O ponto sem nó. Temer afastou Osmar Serraglio do Ministério da Justiça. Alguns críticos disseram que essa teria sido uma manobra com vistas a enfraquecer a Lava Jato e depois veio os pés pelas mãos. O Serraglio não aceitou ir para o Ministério da Transparência, voltou para a Câmara e desalojou o homem da mala, o seu primeiro suplente, Perfeito. Rodrigo Rocha Loures, que se tornou aí um potencial delator, né? Aliás, automaticamente. os políticos, Arcon, e o Aécio Neves entre eles, não prestaram atenção na frase que eu vou reproduzir corretamente por ter ouvido do próprio Tancredo. A frase que o Tancredo Neves tornou famosa. A esperteza, quando é muita, fica grande e come o dono. Ô, Ed, E esse tiro aí que saiu pela culatra, ou então errou o alvo, né? Eu fiquei imaginando a cena daquele parque de diversões, que você mira nos patinhos que estão passando ali, você mira no que vale 1 milhão, mas acerta no que é o chaveirinho, né? Isso aí dá ruim, né? você sabe que essas gravações chegou até no âmbito televisivo, porque parece que o vice-presidente da Record, o Douglas Tavolaro, teria negociado com Aécio Neves uma entrevista com o presidente Michel Temer em troca de patrocínio da Caixa. Veja só o absurdo. Ontem o Datena comentou sobre isso no programa dele lá, o Brasil Urgente, soltou o verbo, falou que, olha, na Record que eu trabalho não tem disso não, mas esse Douglas Tavolaro aí, eu não boto a minha mão no fogo. Esse aí não tem caráter. Mandou essa? Falou O isso. Aécio Essa na Neves Band. falou isso na Band. Porra. Esse aí não tem caráter. Caramba. E o Aécio Neves também não, falou. Vem mais Soltou o gravações, verbo. é isso. Deixa eu fazer um registro rápido aqui. A ex-ministra Marina Silva está internada no Hospital Brasília desde sábado devido a dores intensas na região abdominal. A informação foi divulgada na noite de ontem pela assessoria de imprensa dela. Segundo o texto, o diagnóstico ainda está em investigação e a paciente, que apresenta melhoras, está realizando exames e sendo monitorada pelos médicos. A Marina Silva foi candidata à presidência nos anos de 2010 e 2014 e ministra do Meio Ambiente do governo do ex-presidente Lula, de 2003 a 2008. Bom, vamos lá para Londres agora, conversar com o nosso correspondente na Terra da Rainha, Ulisses Neto. Ulisses, vamos lá, de ontem para hoje, quanto avançaram aí as investigações sobre o atentado do final de semana aí na cidade? Bom dia para você, boa tarde aí no Reino Unido, né? E que tarde horrorosa, viu, Edgar? Nossa, eu tô vendo aqui que o dia em São Paulo também não anda dos mais bonitos, mas aqui em Londres tá pra matar. Viu? Aqui a gente tá londrino também. É óbvio que o Brasil é um país de dimensões continentais. Imagino que em outras praças, onde a gente também é ouvido, o tempo possa estar diferente. Mas aqui em São Paulo tá bem londrino, viu, meu amigo? Olha, aqui também tá pra matar, viu? E olha que os padrões são bem baixos, viu? Bem baixos na Inglaterra, mas até pra esses padrões britânicos hoje tá feio demais. Mas enfim, Edgar, as investigações avançaram sim, porque a polícia britânica divulgou hoje as identidades dos 3 terroristas, né? Na verdade, 2 já tinham sido identificados ontem, aí hoje saiu a confirmação do 3º terrorista. O nome dele é Youssef Zagba, um italiano marroquino. Ele fazia parte desse grupo. O segundo identificado ontem já era um cidadão paquistanês com passaporte britânico, chamado Quram Butt, de 27 anos. E o 3º terrorista, Rashid Radouane, de 30 anos, também marroquino líbio. E aí a identidade desses 3 é importante para poder entender as conexões deles com outros grupos terroristas, ou então até mesmo para entender como eles foram adotaram esse discurso radical, né? Como eles foram radicalizados aqui no território britânico, qual foi o caminho percorrido. Um deles participou, inclusive, de um documentário exibido na televisão britânica no ano passado, era conhecido das autoridades, mas não estava sendo monitorado. E aí o governo aproveitou para dizer o seguinte: sim, ele estava na nossa lista, mas essa lista tem mais de 3 mil nomes, então não dá para monitorar todo mundo ao mesmo tempo. E as comunidades é que precisam ajudar. Não só as comunidades, mas também os líderes religiosos, as pessoas que moram numa região que podem observar qualquer tipo de movimento mais radical. E também é preciso mudar os padrões e as políticas de operação dos serviços de inteligência e da própria polícia, porque existem relatos de que líderes da comunidade onde estes homens moravam
aqui no leste de Londres, também indicaram para a polícia que havia ali uma radicalização ocorrendo. Então, muitas falhas ocorreram para que esse atentado ocorresse no último sábado. E o último pedido do governo, para finalizar, é também que as empresas de internet se sensibilizem e comecem a compartilhar informações sigilosas, né, criptografadas, daqueles aplicativos de troca de mensagem que todo mundo usa, como WhatsApp, Telegram e tudo mais, porque esses dados são sigilosos, a polícia não tem acesso a eles e o governo acredita que estes aplicativos estão sendo fundamentais para a organização de ataques terroristas aqui no Reino Unido. Ô, Augusto, isso é um ponto que o Ulisses trouxe, que você vem defendendo, um argumento que você vem defendendo com força aqui, né? Da própria comunidade muçulmana, os islâmicos todos venham a público repudiar esses atos também. Isso daria uma força, né? Um contra-argumento bom para várias coisas, inclusive evitar atos de xenofobia e outras coisas mais. Né? Claro, eu vi com otimismo as primeiras manifestações da comunidade islâmica, ainda tímidas, em solidariedade a quem morreu, que é o mínimo que se faz. Sim. Agora, eles precisam ir além. A comunidade islâmica tem de ajudar a combater o terrorismo. O terrorista é o chamado lobo solitário, que é o nome que tem... É uma denominação que tem ares heróicos e eles não têm nada disso. Sim. Esses caras só podem ser detidos pelo que não é uma delação, mas pela informação que a comunidade islâmica tem sim. Sabe quais são os radicais que vivem ali, na mesma comunidade. E os líderes religiosos, eles têm de se manifestar com muito mais agressividade no melhor sentido, porque senão eles estarão dando argumentos para os ultraconservadores que estimulam a xenofobia, baseados em que argumento? No medo. Eles não podem dizer que têm medo dos terroristas, os líderes islâmicos. Eles têm de ajudar a combater com coragem, porque senão a contrapartida é a xenofobia. Agora, a polícia britânica, como disse o Ulisses, mostrou-se incompetente. Sim. Nesse caso, porque já que havia informações, já que era fichado o que cometeu, um dos que cometeram o atentado terrorista, era fichado e tal, tem de agir com velocidade. E dureza, sim. Tem que ser implacável o combate ao terrorista, porque só Dilma Rousseff achou que podia dialogar com o Estado Islâmico, mas ninguém. Sim. Ulisses, eu fico ouvindo você dizer e falar pra gente, trazer as informações, parece que fica tudo tão óbvio como você disse, né? Olha, vários pontos ali, indícios de que isso poderia acontecer, por denúncias, até pela inteligência que havia trabalhado e apurado alguns dados que poderiam levar a crer que um atentado estaria próximo de acontecer. Ficou muito fácil de se detectar e se comentar, inclusive, depois do ato consumado, né? Agora, dificilmente a polícia também, assim, por uma questão de sigilo e tal, divulgaria isso antes. Olha, o serviço de inteligência trabalha mesmo com o sigilo, né? Que faz parte intrínseco do negócio, né? Não, é verdade, Edgar. Agora a polícia também tenta se proteger dizendo o seguinte, que nas últimas 10 semanas, 9 semanas na verdade, foram 5 tentativas de ataque terrorista frustradas pelo serviço de inteligência. Sim. E 3 ocorreram. Agora, a gente não tem como saber se isso é verdade ou não. Não adianta também querer acreditar em todas as informações oficiais, porque a gente sabe que os governos também manipulam muito de acordo com o interesse da ocasião. Sem contar que a gente está vivendo as vésperas de uma eleição, né? Na quinta-feira vai ter eleição aqui no Reino Unido. Então isso também influencia muito as informações. É fato que não tem como a polícia controlar tudo o tempo inteiro, mas vários erros ocorreram. Não dá para um terrorista que apareceu num documentário, né, conseguir fazer um ataque um ano depois apenas. Eu recomendo que todo mundo assista esse documentário, tá? Dá pra ver no Brasil, aí na Netflix, que se chama The Jihadists Next Door, que seria uma tradução livre, Meu Vizinho Jihadista, por exemplo, e mostra a situação aqui no Reino Unido. É muita gente, é claro, mas como disse o Augusto, é preciso que as comunidades daqui também apontem quem está percorrendo esse caminho aí do fanatismo, porque é um trabalho conjunto, não dá para postar só na polícia, mas também precisa da comunidade, também precisa dos serviços de tecnologia. Se não mudar a forma de se combater o terrorismo, como a própria polícia disse aqui, numa declaração hoje, não vai ter jeito, né? A guerra contra o terror precisa ser repensada, porque
porque o que tem sido feito até hoje não está dando resultado. O terrorismo mudou e o combate ao terrorismo ainda não mudou. Falar com. Ô, Ulisses, tem uma parte aí, digamos, técnico-religiosa que acho que é importante nessa discussão. A gente está no 9º mês do calendário islâmico, Exato. quando se comemora o Ramadã. O Ramadã. Né? É um período de reflexão, um período também da prática do jejum, e alguns radicais dizem que nessa época estimulam os ataques nessa época, dizendo que as recompensas seriam maiores, né? Como é que tá essa história aí? O alerta tá mais forte por conta do Ramadã? É verdade, essa correlação existe mesmo. Inclusive o Estado Islâmico tem utilizado esse discurso no mês do Ramadã, né? No período do Ramadã, dizendo que os seus simpatizantes precisam ir às armas nesse momento. Então a polícia tem mobilizado o máximo possível nesse momento para tentar identificar as ameaças possíveis e interromper os ataques. Mas as investigações, por exemplo, em relação a Manchester, em relação ao que ocorreu aqui em Londres, pelo menos no que tem sido divulgado oficialmente, elas não avançaram tanto. Até porque as 12 prisões que foram feitas aqui no Reino Unido, aqui em Londres, depois do ataque de sábado, essas 12 pessoas detidas já foram liberadas. Então, às vezes, também os dados, como eles vão sendo divulgados, passam a sensação de que, na hora H, os serviços de inteligência não sabem muito bem o que está acontecendo por aqui. Beleza, Ulisses, obrigado pelas suas informações, bom trabalho pra você aí na Inglaterra. Um abração, hein? Valeu, Edgar, um abraço pra todo mundo. Agora 10 horas 51 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Vamos lá então, vai. A quantas anda aí a nossa hashtag duvido que? Entre os assuntos mais Depois da comentados sua do Brasil, dança na bancada. Pois é. Tem print aqui. Vai Quebramos. eternizar isso, né? Vai ficar pra sempre. Teve gente que fez print. Obrigada, queridos, por essa lembrança. Tem outras pessoas participando com a hashtag duvido que. A Tainá Mello fala: o Temer tem 24 horas pra responder 82 perguntas e o pessoal que faz o Enem tem 2 horas pra responder 190. Tá errado isso aí. Aí tem também aqui o Alessandro Labate comentando a presença, né, da gêmea de Ana Maria Braga, quer dizer, o gêmeo, que é o Supla. Tá sendo bastante comentado aqui na internet, porque eles estão basicamente iguais, assim. E daí ele diz o seguinte: duvido que a cachorrinha da Ana Maria Braga não confundiu ela com o Supla oficial. E parece que ela confundiu mesmo, porque ela tá no colo do Supla. Ela não sabe nem onde ela tá. Ó, o Tássio Berto aqui, Paulinha. Duvido que algum programa bata a audiência do Morning Show no horário. Ah, que beleza, hein? É verdade, hein? Duvida, Olha lá. porque realmente Você não sabe, bate. Você sabe eu passo disso. por isso todo dia. Olha lá. Que mais? Tem aí, lê mais aí pra gente. Tem. Ai, tá muito contaminado com prints de uma pessoa de um certo programa que dançou em cima da bancada. Eu não sei, em algum momento, Vini, você falou que ia deixar a barba também? Não, eu deixei algum tempo atrás aí, mas tirei. Mas você porque- vai tirar a sua, Eu Edgar? não consigo. Não, eu a minha vou não manter. fica muito alta. Aqui, a Rafaela Bittencourt disse que duvida que o Vinícius Moura um dia conseguirá superar Não dá. Edgar Piccoli no quesito barba e charme. Aí não. Chupa essa. Eu duvido você pintar o cabelo de loiro, você vai ou não? Tá bom, meu grisalho tá bacana. Vamos em frente aqui, olha, pelo WhatsApp as mensagens chegaram. A gente perguntou o seguinte, replicamos uma pergunta, na verdade, da sexta-feira, que ficou pendurada aqui, não deu pra colocar as respostas no ar, sobre a vaquejada, que é aquela história, né, Aliás, lembrei aqui, enquanto falávamos fora do ar, que o filme Boi Neon retrata bem o que é a vaquejada. Se você não sabe o que é, vá dar uma olhada no filme Boi Neon, que ali toda a história rola em torno, né, da vaquejada, uma coisa muito comum no Nordeste do país, no interior de São Paulo. E a gente perguntou se é a favor ou contra, porque a liberação da vaquejada causou aí uma polêmica, a Sociedade Protetora dos Animais protestando contra a liberação, né? Então tem toda essa polêmica em volta e a gente trouxe aqui o assunto pro WhatsApp. As pessoas responderam e dão a opinião agora pra gente aqui no Morning Show. Bom dia, Morning Show. Bom dia, Paulinha. Um beijo, minha linda. Aqui é o Wellington de Piracicaba, terra da Jovem Pan. Sobre a vaquejada, cara, isso é uma grande besteira. Tem que pegar esses caras aí que curtem esse evento, fazer o cara sair correndo, jogar um laço nele e derrubar no chão, fazer essas palhaçadas aí. Enfim, um abraço. Abraço, Tchau, querido. tchau.
Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Aqui é Maria Cláudia de Taubaté, de cama, com perna quebrada. Eita! Eu acho que a vaquejada é uma judiação com o bicho. Eu não devia fazer isso, não. Não é diversão. Machuca muito o animal. Não deve ser feito, não. Obrigada, gente. Beijo a todos. Bom dia, Morning Show. Aqui é a Amanda de Pernambuco. E o que eu acho vergonhoso nesse país é a desvalorização de um profissional. Fala, bancada do Morning Show, tudo bem? Aqui é o Reinaldo de São Paulo. Essa questão da vaquejada é uma verdadeira vergonha, tá? Porque os deputados, isso eles aprovam, isso eles agilizam os processos. Agora, coisa que qualquer assunto que diz respeito à população, eles não estão nem aí. Uma pura vergonha. Valeu, bancada do Morning Show. Um bom dia para vocês. Bom dia, meu nome é Camila. Eu penso que a vaquejada é um ato bárbaro, muito cruel com o animal, tendo em vista que o boi, né, a vaca fica lá naquela arena e enquanto o vaqueiro vai puxando o rabo dela. Nisso pode ocorrer ruptura do rabo, a vaca se machuca, ela sente medo, dor. E a gente não precisa mais disso, né? Século XXI, ninguém precisa ficar fazendo atos de crueldade para ter entretenimento. Obrigada e bom dia. Bom dia aí, galera da Jovem Pan. Passei a ver vocês esses dias. Eu sou a Ingrid aqui de Alta Floresta, Mato Grosso. Seja bem-vinda. E olha, essa questão da vaquejada, eu não entendo porque que eles não pegam essa corda e não laceiam a bunda deles. Ou o pé, né? E arrastam pra ver se é bom. É muita falta do que fazer com todos os esportes no mundo, mas... Enfim, é isso aí, galera. Um beijão. Boa, boa. Tá aí a participação do nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp, dando opinião, se manifestando contra, né? Por unanimidade. Então, isso que eu ia falar. Hoje, nós tivemos só interações contra a vaquejada. Na sexta-feira, alguns ouvintes mandaram a favor. Qual era o argumento? Então, esses a favor, o argumento era uma questão cultural, uma questão de divertimento e outros uma questão do seguinte, até de uma certa hipocrisia, porque se a gente come a carne do boi, por que a gente que critica um ato como a vaquejada? Então esses foram os argumentos das pessoas que são a favor da vaquejada. É complicado. É que aí tem um ato de violência, né, contra o animal, quer dizer, tem toda a questão de como a menina falou aqui, não me lembro o nome dela, falou que pode quebrar, dói o rabo da vaca, claro. Pode quebrar, gente, deslocar, judiar, tipo, exatamente. Total. Meio sádico, né, ficar ali vendo o boizinho, derrubar o boizinho, enfim. Bom, tá aí, opinião dos ouvintes, eu concordo com eles, com a maioria das opiniões aqui, eu acho que isso, coisas da cultura também podem ser mudadas, né, a gente afinal de contas vai evoluindo, revendo esses conceitos todos, e eu acho que tem outras maneiras de diversão também, que não coloquem aí o bichinho indefeso em situação de violência. Mas vamos em frente aqui com o Morning Show, vamos seguir com as notícias de hoje. Olha, um falso médico que era fã da série americana Grey's Anatomy, cujo enfoque é a rotina hospitalar, quem assiste conhece e tal, foi encontrado morto em Santa Catarina. Que história maluca é essa? Como é que foi isso, Vini? História doida que terminou nessa tragédia. Esse jovem de apenas 19 anos, o Josias de Farias Júnior, na semana passada ele foi preso em flagrante lá no Hospital Unimed Litoral em Santa Catarina por tentativa de furto à instituição. E o caso ficou marcado porque, primeiro, que ele usava credenciais roubadas de um médico, usava jaleco, tinha carimbo, tinha outros equipamentos ali de medicina, fez uma postagem nas redes sociais dele como médico, e no ano passado ele gravou um vídeo onde ele se dizia fã da série Grey's Anatomy e que até por isso, por ter assistido 12 temporadas da série Grey's Anatomy, ele se sentia credenciado, se sentia formado em medicina. Eu fui assistir esse vídeo. O tom que ele utilizou nesse vídeo foi um tom de brincadeira, como qualquer um de nós poderia ter falado também. Tipo falar, eu assisto Suits, então me sinto super advogado. Isso, nesse tom. O ministro da Justiça, né? Diz que ele tem dia de segurança porque foi assaltado. Gente, foi uma piada isso. As pessoas não podem levar a sério, né? Semana passada as pessoas... Vai ver ele... Ele tá inspirado no ministro Torquato. Não pode, gente. Mas eu acho que o tom que foi dado em algumas manchetes foi errado, Augusto, por causa disso. Porque parece que só porque ele falou isso, ele já se sentia um médico.
eu acho que não é por aí. Ele era, assim, fã de Grey's Anatomy, ele deixa claro isso no vídeo, mas ele fala até em um tom de brincadeira que ele se sente formado. Agora, outros motivos levaram ele a fazer um negócio desse. E aí, na manhã desta segunda-feira, Edgar, ele foi encontrado morto na casa dele. Nossa. A polícia encontrou ele com alguns, na cama dele, alguns medicamentos de tarja preta, então a suspeita de que tenha sido suicídio. Nossa, né? Então, um caso realmente que foi uma tragédia que aconteceu aí com esse menino de apenas 19 anos, o Josias de Farias Júnior. Falado, Vini. Vamos girar o assunto, eu continuo com você. Vamos falar aqui da novela da 7, o Rock Story, que terminou ontem com a participação de um dos mais aclamados atores, não só do Brasil, mas do mundo todo. Ele, Luan Santana. Ah, achei que era o Vladimir Brista. Ô, Vini. Quem tá escrevendo o roteiro desse programa, hein? Peraí, como é que foi a participação dele? Ele fez um show no final? Não, como é que foi? Isso que foi bacana, porque a Rock Story, Edgar, é uma novela musical. Uma novela que apresentou ali trouxe até um pouquinho do rock de volta às novelas, que foi bem legal. O Vladimir Brista, né, no papel de um roqueiro decadente, tentando se reinventar aí na música. E aí, quando anunciaram que foi até destacado que ia ter essa participação do Luan Santana, acharam que ele ia fazer um show ali, né, com o personagem do Vladimir Brista. Mas não, ele fez uma atuação mesmo, porque o grande vilão da história, que é o personagem do João Vicente de Castro, que era empresário do Gui Santiago, e era um cara que tentava ferrar o Gui Santiago, ele vai preso, né? E aí na prisão chega o Luan Santana como presidiário, a foto como a gente tá vendo agora, nossa, tá vendo na internet. O Luan Santana fala, olha, você... Eu não sabia que tinha cabeleireiro tão bom na penitenciária. Essas luzes, né? Brincadeira, 2 dedinhos de raiz só. Nem tem raiz, é o mutante, o personagem do Luan Santana. Aí o personagem do Luan Santana fala o seguinte, tô treinando aí umas músicas que você me pediu pra eu ensaiar, posso cantar pra você? Sim, claro, querido. Pode, claro. Ele canta uma das músicas dele, aquela do Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Ele fala, nossa, você é muito bom, vamos sair daqui, eu vou fazer você virar um sucesso. Já então, essa foi a participação do Luan, e que ficou legal por ser uma surpresa. Não teve spoiler, né, de como seria essa participação do Luan, então pegou o público aí. E nesse caso tem a ver, porque ele é cantor, ficou uma brincadeira. Agora, precisa ver se ele vai... O Vini me lembrou, né, eu mesma que dei a nota, tinha esquecido, que ele vai fazer aquele filme lá, São Jorge. Do Corinthians, ele vai ser o protagonista, e então, é completamente diferente, porque uma participação assim tem a ver até engraçado. Agora, levar um negócio nas costas é outra história. E teve a participação também do Milton Nascimento, mas aí sim como músico, como Milton Nascimento mesmo, cantando uma música lá no final da novela. Agora, pelo jeitão da cadeia, também essa foi construída pelo Sérgio Cabral. A turma tá feliz, bem vestida, bem roupinha limpinha. Todo mundo aciado, né? Gostei. Roupa limpa, né? Pensando no futuro. E verde, né? Que traz, não sei, um outro sentimento. Agora, foi boa a novela da 7, Rock Story, viu, Edgar? Uma novela, primeira novela da Maria Helena Nascimento, estreando aí nesse horário da 7. Trouxe um texto ágil, um texto que fugiu um pouco das obviedades, manteve uma boa audiência, apesar de não ter sido tão repercutida, por exemplo, como Cheias de Charme, que também foi uma novela musical, que teve lá as empreguetes. Mas foi bacana o retorno do Vladimir Brista como protagonista de uma novela, o Erson Capri, a Ana Beatriz Nogueira, o João Vicente de Castro, como a gente comentou. Então foi uma novela que, como um todo, foi legal. No finalzinho que ela perdeu um pouco do ritmo, porque a autora ela teve alguns desfechos lá um pouco antes do final, e aí acabou perdendo a graça um pouquinho. Mas como um todo foi uma boa novela. E aí hoje estreia Pega Pega, o título da próxima novela da Globo, que iria se chamar, Augusto, Pega Ladrão. Não pode. Mas aí, pelo atual momento do país, eles pegou mal. decidiram mudar o título. Debandada no Congresso direto. Os direitos autorais aí seriam complicados. Deixa eu te perguntar uma coisa, eu não assisto novela, normalmente não assisto novela, mas eu fico sabendo das que extrapolam essa questão dos noveleiros. Né? Todos dizem. Não assisto mesmo, Ares, é sério. Todos dizem isso. Agora, é o seguinte, por que essa novela, que normalmente termina na sexta-feira e reprisa no sábado, terminou segunda-feira? É uma estratégia? É uma estratégia, e foi deixado claro isso
pelo estratégia Silvio de ruim, Abreu. não é? Não é uma estratégia ruim, não, porque é pela audiência. Porque se você termina a novela na sexta-feira, a reprise vai no sábado, a reprise não tem tanta audiência. E na sexta-feira a audiência é menor também. Então você pega a segunda-feira e aí a próxima novela começa na segunda. Então o que você faz? Você pega a segunda-feira como último capítulo de uma novela, a audiência é boa, e joga pra terça-feira a estreia da outra novela. Então não tem mais a reprise do último capítulo? Não entendi. Vai ter, não vale a pena ver de novo. Ah, entendi. Amigo, se você achava que era difícil de entender o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral, da chapa de uma cena. A estratégia dos caras, não é fácil não. Agora, só pra deixar claro, pega, não tem nada a ver com política, vai ser um roubo de um hotel, né, que o dono do hotel é o Marcos Caruso, vai ser uma novela que vai ter muito humor, muita ação, e um elenco também recheado aí com Helena Ravache, Marcelo Serrado, Thiago Martins, Camila Queiroz. É a nova novela da Globo aí, pega, Edgar. Falado, Vini. Nossa, essa trilha tá muito séria pra falar com você, cara. Pensei que era eu, velho. Não é você não. Fica o Aros agora? É o Aros. Você conhece o Aros da Pena? Conheço, velho. Você usa computador? Eu sou o cara mais clássico, velho. Eu prefiro telefonar pra pessoa. Você usa o quê? Máquina de escrever? Máquina de escrever. Ele manda carta. O Aros tá aqui pra falar pra gente sobre a atualização aí que a Apple lançou ontem de serviços e produtos, né? Agora entra na guerra com outros gigantes como Google e Amazon. Do que se tratam essas atualizações, Carlos Zá? Bom, a mais empolgante delas para Bom dia, Edgar. Bom dia, pessoal. Agora ela vai ter que ser empolgante, hein? A mais empolgante delas é a atualização do iOS. A Paulinha já vibrou com ela, imagino. Porque aqueles que... Só vibrei porque meu celular não é 5, iPhone 5. Né? Mas até aí, eu já expliquei isso uma vez, vou repetir o motivo desse impedimento para aqueles que têm os aparelhos mais antigos. É uma questão simples. A máquina que está naquele aparelho, o iPhone 5 no caso, tem um hardware mais antigo. Significa que o processador ele já não responde tão bem a demandas de aplicações mais novas. Então, por exemplo, a atualização para o iOS traz um Live Photo, que é aquela foto que se mexe, mais potente. A qualidade da foto é melhor. O armazenamento, a sincronização com a nuvem, ela também está melhor. Ele tem uma Siri, que é a assistente virtual, mais inteligente. Ela faz tradução muito melhor do que ela fazia antes. Ela entende a tua fala com maior clareza e maior precisão. Então significa que há um sistema mais robusto. O cara que vai rodar esse sistema num aparelho mais antigo vai sentir uma dificuldade gigantesca, a começar da bateria. O consumo de bateria vai ser gigantesco, porque imagina que o computador vai ficar correndo para responder, e ele não vai conseguir responder aquilo que está sendo pedido. Sim. E aí a Apple diz assim, para não ter um prejuízo e os caras começarem a reclamar dizendo, olha, isso aqui não é tão bom quanto vocês dizem que é, eles impedem que a atualização seja feita para modelos anteriores. É uma questão simples de capacidade tecnológica, ou seja, o hardware daquele aparelho, né, os componentes daquele aparelho já não podem responder de forma tão satisfatória quanto os modelos posteriores. Então, por isso, eles impedem que essa atualização aconteça. Isso já aconteceu com o 4, com as versões anteriores e assim sucessivamente. Vale lembrar que o iPhone esse ano completa 10 anos. Sabe o que é o nome disso aí? Qual é o nome disso aí, Carlos? Obsolescência programada. Obsolescência programada e a pura sacanagem, pra falar o português mais claro. Eu não sei se é sacanagem. Então, a gente tava conversando aqui na redação, até o Orcon falou, não, mas é uma questão, o capitalismo é isso. Porque eu falei, as empresas, a gente fica na mão das empresas, não tem nada que regulamente isso. Você é um cliente da empresa, compra um aparelho que sabe que daqui a muito pouco tempo vai estar obsoleto e vai te obrigar a comprar outro aparelho. E agora isso começa a acontecer também, de certa forma, com os softwares, né? A indústria automobilística, ela... Então, suprindo uma marca, você não consegue mais encontrar peças de reposição. E isso foi o que o é que eu acho que nesse caso específico, o argumento ele não... Claro que tem a sacanagem, tem o mercado que acaba regulando tudo isso. Tá vendo? Sempre tem. Mas eu acho concordou? que nesse caso específico, quando a gente fala de produtos que tem uma distância tão grande entre um lançamento e outro, e vamos pensar, hoje os lançamentos eles acontecem com intervalos menores. Então, a atualização ela é muito mais rápida. E aí a empresa também se vê num papel de oferecer uma qualidade satisfatória pro consumidor. Porque o cara não vai querer, o cara vai reclamar da bateria, ele vai reclamar de tudo. Então, porque se eu coloco uma atualização no mercado, ela tem que funcionar bem para todos os aparelhos. Quando eu digo, olha, ela não vai funcionar para este aparelho aqui, desse modelo para trás, eu assumo
que eu sou incapaz de oferecer um serviço satisfatório, e que você comprou algo, olha, eu tô comprando algo que só vai funcionar até aqui. Então você não se compromete com o usuário. É por isso que as pessoas sabem que quando elas compram um modelo mais novo, elas vão ter tudo aquilo que foi prometido. Eu já não posso garantir isso para um modelo de 2, 3 anos atrás. Então, tem a sacanagem? Tem, mas quando isso acontece de um ano para o outro, na virada de um ano para o outro, eu acho sacanagem. E tem fabricante que faz isso. Então, é meio complexo essa história. Só que, quando a gente tá falando de 2, 3, 4 anos, é o caso dos modelos aí, 4 anos, em termos da linha do tempo tecnológica, Edgar, é muito tempo. Pense que o primeiro chip, o microchip, foi desenvolvido em 59. Então, olha quanto tempo. Se a gente for pensar na linha do tempo histórica, você vai dizer assim, é pouco tempo. Se a gente for colocar na linha do tempo, criar uma linha do tempo aqui imaginária da tecnologia, é tempo pra caramba. Mas, Carlos, você não acha que segue uma regra selvagem? Regra selvagem. Mas inevitável do capitalismo. Quer dizer, o Fordinho 22, lembra aquele Fordinho clássico, preto? Sim. Por que acabaram com ele? Porque ele durava 50 anos e era só preto. A indústria automobilística queria botar cores para diversificar e não podia vender carros que durassem 50 anos, porque senão ela quebrava. Sim. Quebrava. Uhum. Por isso que mudam tudo também. Não é só pelo avanço frenético da tecnologia, é programado. O Edgar sofre isso com o aparelho dele. Agora eu estou com um iPhone 7, você não venha me dizer, e eu resisti muito para trocar o meu 4S. Então, eu ia dizer isso. Aquele 4S do Edgar era um peso de papel. Era um telefone fixo. Por quê? Porque ele fez todas as atualizações que a Apple permitiu. E se ela continuasse permitindo, ele estaria com o iOS 11 nele hoje. E aí não ia funcionar, não ia nem ligar. Então há um limite também. Olha, essa questão da pirataria também é polêmica e tal, né? Aí falam que tem muita gente que troca o celular quando a bateria... Porque a bateria tem ciclos, né? Isso. Hoje os ciclos aumentaram. Sei lá, por exemplo, 1000 ciclos, sei lá, 1500 ciclos. Aí o cara carregou 1500 vezes, acabou. A bateria já não dura mais e vira um telefone fixo, como você fez troça com esta pessoa que vos fala. Falou de realidade. E o que acontece? Muita gente não sabe que você pode trocar a bateria. Pode trocar a bateria e continuar funcionando perfeitamente. Você descobriu isso, né? Descobriu. Ele usou. Então, só pra fechar... Troquei várias vezes. Eu dou o endereço do Muhammad aqui, que... Teu chapa, né? Aqui Ele trocou as 10 vezes a bateria lá. Amigão. Bom, então fica o aviso. Quem tem o iPhone 5 não atualiza. Não vai rolar. Agora, pra quem pode atualizar, tem várias coisas legais. Tem. Né? Essa história do Messenger, do iMessage, que agora ele sincroniza com a nuvem, ocupa menos espaço. A Siri, como eu mencionei, tá mais inteligente. As fotos no Live Photos estão bem mais legais. O Live Photo é uma brincadeira tanto quanto egoísta, né? Porque só quem tem iPhone pode brincar com a foto que se mexe. Ele captura alguns segundos antes e depois do clique, e aí a foto... É tipo a fotinha do Harry Potter, rápido, lembra? Então, as imagens que se mexem, é mais ou menos isso. Então, ele tá bem melhor, não vai entrar no mérito técnico, mas ela tá bem melhor para quem usa essa tecnologia. E há um outro detalhe que foi no finalzinho da conferência, que é o HomePod, que é uma caixa de som para aqueles que gostam de ouvir música em casa. É um aparelhinho pequeno, só que muito poderoso. Ele vem com um chip do iPhone 6, então é o A8, não é o A9, que é o que está nesse modelo mais novo. E o objetivo desse aparelhinho é muito simples, é levar a Apple para dentro da casa das pessoas. O Google já tem um dispositivo parecido, a Amazon lançou também recentemente um dispositivo parecido. Todas as empresas agora, com a internet das coisas, ou seja, os dispositivos conectados, querem estar cada vez mais próximas das pessoas, dos usuários. Se você diz para mim que com o celular elas já estão, eu digo para você que elas podem se aproximar ainda mais. E é por isso que elas querem estar dentro da casa das pessoas. Então o HomePod é o passo que a Apple dá para se colocar dentro da casa das pessoas em definitivo. Eles levam a Siri para dentro desse aparelhinho, então se você tá ouvindo música, em um determinado momento você diz assim, Hey Siri, ele para de tocar a música e ela começa a prestar atenção, são 6 microfones integrados na caixa, ela começa a prestar atenção no que você vai dizer e você pode fazer algum determinado pedido, desde uma busca até uma consulta na tua agenda, e a caixa vai responder para você. E isso significa uma maior coleta de informações sobre o usuário, isso caminha
caminha por uma personalização cada vez maior dos serviços e a integração das plataformas. Eu tô no Mac, eu tô no iPhone e eu agora estou no HomePod. E aí eu crio um ciclo de experiência do usuário. O Google já fez isso com uma resposta satisfatória, inclusive teve até aquela publicidade que no comercial o encerramento era ok Google, e acionava as caixinhas. É esse Google Home que foi acionado por esse comercial, que gerou uma polêmica danada, que a Apple copia agora com o HomePod. E eu digo copiar porque é uma cópia mesmo, é quase igual o modelo, é tudo muito bonitinho, dentro, claro, respeitando o padrão de design da Apple. Mas o objetivo é muito claro. A Apple quer primeiro fazer frente ao Google e à Amazon, a Amazon que caminha muito, muito forte para essa experiência cada vez mais próxima do usuário, e quer se colocar dentro da casa das pessoas. É significativo esse lançamento, talvez seja meio tosco, as pessoas digam, mas por que a Apple está fazendo isso? Ele tem um olhar para daqui a alguns anos, para um movimento que está acontecendo. Algumas pesquisas indicam 20 bilhões de dispositivos conectados nos próximos anos. É muita coisa e cada vez mais as pessoas usando esses dispositivos. Ô Aros, dá licença um pouquinho. Hey Siri, preparar o almoço. Meio-dia, tá? Beleza. Aí não vai dar tempo, né? Internet falta pouco. A Siri é rápida. Ela vai pedir uma pizza desse jeito. Você fica me zoando, ó, tá vendo a tecnologia que eu tô... Tá vendo? Aliás, o Aros me acabou me deixando inseguro aqui. Ele tá ameaçando a minha hegemonia no quesito barba. Não sei se vocês... eu tava acompanhando, acompanhando. Pelo jeito, tamo bem, viu, Aros? Pois é, né, Edgar? Vamos ditando tendências. Valeu, Aros. Um abração, gente. Um abração. Vamos lá. Agora temos... chegamos ao final do programa, mas temos aqui, lógico, ganhadores, não é? Porque, afinal de contas, bombamos hoje em todas as mídias. Eu quero saber primeiro aqui do nosso amigo, o Fausto Silva, quem leva do nosso WhatsApp que participou. Especialmente para o homem mais conectado do Brasil, Carlos Aros. O homem da barba rasa, Edgar. O ator Luan Santana. E a nova dançarina do Faustão, Paula Carvalho. A vencedora é a Camila, Edgar. Aqui também tem vencedor. No Twitter, quem ganhou foi @bipolarnãosou, mais conhecida como Lu. Aí, boa, valeu. E amanhã tem mais, pessoal. Um beijo pra todo mundo. Amigos, grande abraço, hein? Até mais. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show. Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.